Boa. Meia hora do nosso dia para a gente falar do assunto mais importante da nossa geração. Esse é o nosso Matinal Sustentabilidade. Uma vez por semana, a gente fala aqui sobre a construção de um mundo mais sustentável, negócios verdes, faz uma atualização de como que está a COP. O Matinal Sustentabilidade é um oferecimento da Ambipar. E hoje, Guilherme, a gente traz um assunto que é a conexão entre desmatamento na Amazônia e energia para o Brasil e quanto isso custa, né? O impacto disso. A gente tem um estudo que revela que o desmatamento na região da Amazônia está causando perdas bilionárias anuais para o setor elétrico brasileiro. As duas maiores hidrelétricas do país, Itaipu e Belo Monte, deixam de gerar energia equivalente ao consumo de mais de 1,5 milhão de pessoas por ano, com prejuízos que ultrapassam R$ 1 bilhão. Para a gente entender um pouco o que isso significa, a gente trouxe aqui o pesquisador que fez esse estudo, pesquisador sênior do Climate Policy Initiative da PUC-Rio, é o Gustavo Pinto. Bom dia, Gustavo, vem aqui com a gente. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Tudo bem, obrigada por estar aqui. Gustavo, comece explicando para a gente essa relação entre o desmatamento na Amazônia e a geração de energia em Itaipu e Belo Monte. Claro. Então, a questão é que a floresta amazônica, né, uma floresta tropical, ela tem uma capacidade incrível de umidificar a atmosfera, né? Então, aqui no Brasil, aqui na América do Sul, a umidade, né, vem do Oceano Atlântico, chega no continente, e quando essa umidade chega no continente, chove, né, a água precipita. Quando a gente tem a floresta, né, no caminho, a floresta joga de volta essa água para a atmosfera, né, em forma de umidade, e conforme o vento passa pela floresta, né, carrega essa umidade que a floresta jogou de volta na atmosfera. Então, o vento distribui essa umidade pelo resto do continente, pelo resto do país, né? Então, o que acontece é que a floresta tem essa capacidade de regularizar os regimes de chuva no país. E essa chuva, né, se a gente está pensando aqui nas hidrelétricas, essa chuva ela tem a incrível influência de aumentar a vazão nos rios, né, que vão alimentar, no final das contas, cada uma das nossas hidrelétricas, ou das hidrelétricas que estão no caminho desses ventos, né? Então, o que acontece é que quando a gente não tem floresta, ou seja, quando a gente tem desmatamento, a gente perde essa capacidade de recarregar a atmosfera com água. Então, os ventos não carregam essa água para as nossas regiões de interesse, não chove, a vazão do rio diminui e a usina hidrelétrica acaba gerando menos eletricidade, porque teve desmatamento lá na floresta, lá atrás. Gustavo, a gente acompanha aqui com muita atenção toda semana no Sustentabilidade esses temas e a relação entre energia e desmatamento não é uma coisa muito clara para todo mundo. E dentro dessa temática, você tem o fenômeno dos rios voadores, né, que influencia a disponibilidade de água e a geração de energia hidrelétrica, né? Explica isso para a gente, por favor. Perfeito. Então, nesse mecanismo, né, que a floresta ela devolve a umidade para a atmosfera, né, essa atmosfera úmida, então, ela é carregada com os ventos. Então, os ventos, na realidade, conforme eles carregam essa quantidade gigantesca de água, eles formam o que a gente chama dos rios voadores, né? Os rios voadores nada mais são do que essa umidade sendo transportada pelos ventos país afora, né? Quando o vento sopra do Atlântico, né, chega no continente, ele, aqui no nosso caso, ele meio que bate nos Andes, né? Isso varia conforme a estação do ano, mas ele bate nos Andes e vem descendo, né, norte a sul do país, carregando essa umidade, né? Então, o que acontece é que, no fundo, o desmatamento na Amazônia, na floresta amazônica, acaba afetando aquela chuva que vai acontecer potencialmente lá no sul do país, né? Porque esses ventos vieram, né, carregando essa umidade, então esses rios voadores, né, como a gente tem chamado, vem carregando essa umidade que chegam, de fato, até ao sul do país, por exemplo, né? E aí a gente acaba tendo esses efeitos, né, tal como vocês já bem mencionaram, que vão afetar, por exemplo, a geração de eletricidade em Itaipu,
né, que está ali na bacia do Paraná, né, a milhares de quilômetros, né, do bioma Amazônia, né. Então a gente encontra efeitos tanto dentro do bioma, né, então se a gente pega Belo Monte, né, que está no próprio bioma Amazônia, está sofrendo com esses efeitos que a gente está encontrando, mas Itaipu também está, né, tá tendo a sua capacidade de geração de eletricidade reduzida, porque o desmatamento a milhares de quilômetros dela está reduzindo, né, está diminuindo a vazão dos rios voadores, que no final das contas reduz a vazão dos rios que vão na prática, né, alimentar a usina hidrelétrica. Gustavo, e assim, como que você chega nessa cifra de 1 bilhão de perda para as hidrelétricas e para quem vai essa conta? Então, esse custo que torna mais cara a produção de energia, ela chega para o consumidor de alguma maneira? Beleza, vamos lá. Então, como é que a gente calcula isso, né? Porque esse projeto que a gente tem desenvolvido, ele é um projeto essencialmente de medição, né? Então, a gente usa dados de satélite, basicamente, para medir a direção e a velocidade dos ventos, né? A gente conhece isso a partir de dados da Agência Ambiental Europeia, basicamente, né? Então, a gente consegue, como a gente tem a velocidade dos ventos, por onde eles estão passando, a gente consegue meio que medir ponto a ponto a trajetória de todos esses ventos a cada hora, né? Então, e a gente consegue, então, reproduzir, reconstruir a trajetória desses ventos e saber por onde eles estão passando. Essencialmente, eles passam, boa parte desses ventos passa pela floresta. E a gente sabe também, via dados do Map Biomas, super precisos, onde tem floresta, onde não tem floresta, onde foi desmatado, onde não está desmatado. A gente tem, então, a exposição de cada trajetória de vento, de cada tracinho por onde o vento passou, à floresta, né? E a gente sabe, então, o quanto que a floresta está afetando a chuva em cada ponto que a gente quiser, né, do país. Dados de chuva também, que a gente tem, dados de satélite, dados de reanálise, que a gente chama, que mistura satélite com estação de campo e tal. Mas a gente tem esses dados de chuva para cada ponto do país e a gente escolhe aqui para avaliar as hidrelétricas aqueles pontos que vão efetivamente influenciar a geração da hidrelétrica. Então a gente mede, né? Tem desmatamento ou não tem floresta? E esse desmatamento vem basicamente desde 1980 e pouquinhos, né? A gente tem dados ali de 85 em diante, desde então, né? Então a gente tem um estoque grande de desmatamento. A partir de então a gente sabe o quanto choveu a menos, a gente consegue medir isso de fato, a gente sabe quanto que essa menor quantidade de chuva gerou em termos de menor vazão, e a gente sabe então, a gente consegue conectar o quanto que a menor vazão está impactando em termos de menor geração de eletricidade, né? Então a gente constrói o que a gente chama de nexo floresta geração ou desmatamento geração, né? Ligando esses pontinhos. Se a gente sabe então o quanto a menos de eletricidade foi gerado, se eu sei o preço que essa eletricidade é vendida, né, e as usinas vivem de vender eletricidade, eu consigo saber, então, sabendo o preço que ela foi vendida, pelo quanto que ela deixou de vender, né, que ela teria vendido, eu consigo entender o quanto que ela deixou de ganhar, né, justamente porque eu sei o quanto que o desmatamento afetou essa geração, né? Então, a gente vai ligando esses pontinhos até que a gente chega na menor quantidade de energia gerada, que chega, se eu uso o preço que essa energia teria sido vendida, eu consigo saber o quanto que ela perdeu em termos de receita, né? Quanto ao preço em geral da eletricidade para a gente, aí a gente, na realidade, a gente está nesse caminho, a gente precisa dar um próximo passo, a gente está dando esse próximo passo. Esse efeito, ele vai de fato, ele está chegando ao nosso bolso, e aí um ponto que é importante mencionar, que é o seguinte: esse dado que a gente está encontrando não é um dado que vai acontecer. Esse efeito dessa menor geração já está acontecendo, já é realidade, né? As usinas já estão, via esse mecanismo, né, da redução da vazão dos rios voadores, as usinas já estão potencialmente gerando menos eletricidade do que elas poderiam estar gerando caso não tivesse havido desmatamento, né? Então isso já é real, é presente, tá? Agora, um ponto que é importante é o seguinte: esse impacto ele vai chegar na nossa conta de luz, né, na prática, se houver um efeito sistêmico, né? Se o conjunto de usinas estiver com uma menor capacidade de geração, efetivamente a gente pode estar pagando mais caro pela conta de luz. E aí é o passo que a gente está dando agora na nossa pesquisa. Mas por que isso, né? Porque se o sistema elétrico, as hidrelétricas como um todo, né, o condomínio de hidrelétricas não estiver conseguindo efetivamente gerar
o quanto conseguiria caso não tivesse havido desmatamento, a gente vai precisar despachar, vai precisar usar as usinas termoelétricas, né, em substituição às usinas hídricas. Só que tem uma questão, aliás, duas questões. A primeira delas é que a operação da usina termoelétrica ela é mais cara do que a operação da usina hidrelétrica, né? Ela é essencialmente mais cara. Então, se ela é mais cara, a gente está, na realidade, usando um recurso mais caro. Potencialmente, se a gente tiver precisando despachar as usinas termoelétricas por causa desse mecanismo, e aí a gente precisa saber, para descobrir isso, a gente precisa saber se esse efeito é sistêmico, aí sim, efetivamente, a gente tem o potencial de estar pagando mais caro pela conta de luz. Mas essa é uma resposta que a gente está assim, encaminhando para ela, né? A gente já investigou isso para 20 das principais usinas hidrelétricas a fio d'água, né, que são usinas que não têm reservatório, então o impacto da vazão dos rios é mais importante, e 75%, 80% delas, a gente tem observado esse impacto da redução da vazão dos rios voadores, né, o impacto do desmatamento. Então, se esse efeito efetivamente for sistêmico, o sistema inteiro estiver sofrendo com esse mecanismo, aí sim a gente pode estar tendo que despachar usinas termoelétricas por causa disso, e aí sim a gente pode estar a gente pode estar pagando mais caro pela conta de luz. Mas esse é o próximo passo que a gente está dando na nossa pesquisa, justamente para descobrir isso. Há indícios que isso é verdade, mas ainda acho que a pesquisa precisa dar esse próximo passo. E tem um outro efeito, né, por causa do despacho das termoelétricas, que acontece que as termoelétricas, como elas usam um combustível fóssil, em geral, as principais termoelétricas no Brasil, ao menos, usam combustíveis fósseis, o desmatamento, na realidade, pode estar causando uma maior emissão de gases de efeito estufa. Então, tem essa coisa perversa, né? O desmatamento, per se, ele já é uma emissão em si de gases de efeito estufa, e ainda assim, por causa desse mecanismo todo, né, que a gente está conversando, as termoelétricas vão emitir ainda mais, né, porque o combustível que elas usam é fóssil, né, em geral. Então, tem essa dupla perversidade do desmatamento nesse caso. Gustavo, e tem alguma coisa que o setor elétrico possa fazer para contribuir, para mudar isso? Porque os governos, eu imagino que seja enfrentar o desmatamento, mas incluo também aqui, né, nos governos essa pergunta. Os governos, além de combater o desmatamento, tem alguma coisa a mais que possa ser feito? E o setor privado, o setor elétrico? Pois essa pergunta é essencial, né? Na realidade, a gente entende que tem que haver uma cooperação, né? Tem que haver um esforço conjunto entre o setor privado e o governo, né? Então, no fundo, o que a gente está observando é que o setor privado ele está sofrendo com o desmatamento, né? Então, ele está tendo um prejuízo, efetivamente. Cada usina está gerando menos e potencialmente está recebendo menos por causa do desmatamento. Então, é de interesse das usinas, né, combater o desmatamento porque está prejudicando, né, o negócio delas, né? Então, o que as usinas podem fazer, aí entra muito uma questão de uma parceria com o governo de fato, conversar com o governo, alinhar com o governo, como que políticas públicas podem ser desenhadas, podem ser direcionadas para endereçar essa questão. E como é que se endereça essa questão? Isso vai depender muito de que região a gente está falando, né? Nesse projeto, a gente consegue identificar para cada usina quais são as principais regiões da floresta que impactam o desmatamento naquela usina, né? Justamente porque a gente consegue entender por onde os ventos que alimentam a bacia hidrográfica, os rios daquela usina, passam. Então, a gente consegue entender quais são as principais regiões da floresta que estão influenciando a geração em cada usina. Então, por exemplo, né, nesse estudo, a gente tem a usina de Itaipu e a usina de Belo Monte. As regiões de floresta que influenciam a geração em cada uma delas são diferentes, né? As regiões que influenciam Belo Monte estão mais ali no leste do Pará, por exemplo, Maranhão, e as regiões que mais influenciam Itaipu estão já no sul do bioma, né? Já ali Mato Grosso, algo dessa ordem. Então, a gente tem que entender quais são as características dessa região. Então, estou pensando nessa parceria do setor privado com o poder público. Ambos têm que entender quais são as características daquela região. É uma região que já está muito desmatada? Se for esse o caso, então é política pública a ser endereçada para aquela região, é uma política pública de restauro, né, florestal, né? Se é uma região que está ainda em pé, né, então as políticas públicas que têm que ser desenhadas, elas têm que devem endereçar a conservação da floresta, né, a preservação, né, não deixar que essa floresta seja desmatada, tá? E isso vai estar relacionado também com as categorias fundiárias, né, que tipo de terra é aquela? Aquela terra é uma terra indígena? Aquela terra é uma terra privada? Aquela terra é uma floresta de domínio público, né, uma unidade de conservação? Então, para cada uma dessas categorias, classes fundiárias, a gente tem que ter um tipo de
a ação, né? Não tem uma bala de prata, não tem uma política única, né? Então, se é uma terra privada, por exemplo, eu posso querer gerar incentivos para o detentor daquela terra, para o proprietário, não desmatar, né? Então, o fortalecimento do Código Florestal, né, para que as áreas que devem ser preservadas se mantenham preservadas, incentivos financeiros, né? Então, pagamento por serviços ambientais, por exemplo, para que aquele proprietário tenha um interesse financeiro, um incentivo financeiro para manter a floresta de pé, né? Se eu estou falando de uma terra pública, né, por exemplo, então alguma coisa de comando e controle, fiscalização, programas de mercado de carbono jurisdicionais. Então, existe toda uma gama de possibilidades de políticas que tem que ser costuradas, tem que ser endereçadas para cada caso específico. Gustavo, a gente agradece muito, muito sua participação aqui com a gente. Obrigada por trazer as informações e a gente vai querer saber quando estiver pronto esse estudo sobre o impacto de tudo isso na energia que o consumidor, nós todos estamos pagando, tá? Nos mantém informados, tá bom? Com certeza. Muito obrigada. Serão informados imediatamente, Guilherme. Beatriz, muitíssimo obrigado. Ótimo dia. Obrigada e um bom dia. Valeu. Tchau, tchau. Hoje, no quadro Negócios Verdes do Matinal, Sustentabilidade, a gente mostra uma solução inovadora para baratear o hidrogênio verde. Explica para a gente, Bia, por favor. Guilherme, é um daqueles casos que você vê que a criatividade, né, na busca de soluções aí para um problema que é o preço da produção do hidrogênio verde, pode vir de lugares que a gente não esperava, né? Há uma publicação feita por pesquisadores da Unicamp, falando que defeitos introduzidos por eles em alguns catalisadores do processo químico que é necessário ser feito para que se produza o hidrogênio verde, tornaram essa produção mais barata. Eu achei bem interessante, achei a cara do matinal essa informação. A gente vem falando sobre hidrogênio. Hidrogênio é a grande aposta do mundo para substituir o combustível fóssil, porque é o elemento mais abundante na natureza, mas ele só está presente conectado com algum outro elemento. Então, para conseguir usar esse hidrogênio de forma a gerar energia, é preciso fazer essa reação química aí de separação do hidrogênio de outro elemento e depois agregá-lo. E nessa reação química de separação da molécula de hidrogênio da outra molécula de oxigênio, por exemplo, é que esses catalisadores são usados. E esse processo ele é caro. E é por isso que o hidrogênio verde a produção dele está desacelerando no mundo todo, muitas plantas estão paradas, né, de produção, porque as pessoas estão vendo que ele custa muito caro. Então, as soluções para tentar produzir hidrogênio verde mais barato são buscadas por vários países. O Brasil tem muito potencial nessa área. Então, foi muito interessante ver essa pesquisa aí desses pesquisadores da Unicamp, indicando que, de repente, colocar um defeito ali na hora nesses catalisadores que são usados no processo pode baratear a produção. Vamos ver o quanto isso se desenvolve, o quanto isso vai poder ser usado aí industrialmente, né? Mas eu achei uma notícia auspiciosa para nossa manhã. Sim, com certeza, com certeza. A gente, antes de terminar, a gente tem o nosso quadro em que Petacop, que é o acompanhamento semanal que a gente faz de algum assunto relacionado à Conferência do Clima que acontece em novembro em Belém. E, mais uma vez, estamos cá nós falando do problema de hospedagem. Agora, a informação é que o governo do Pará fez parceria com uma plataforma de hospedagem para ampliar a rede de acomodações para a conferência. Aí, como o Lucas mostra na tela para a gente, o Airbnb afirmou que não pode interferir nos preços das hospedagens, mas diz que os valores tiveram uma redução de 22%. Um dos principais serviços de hospedagem do país, o Airbnb reúne 19.200 quartos na Grande Belém, quer dizer, Belém é cidade do entorno. Bia, não resolve, mas ajuda um pouquinho, né? Mas assim, o problema mesmo está na mão dos moradores de Belém, né? Cabe a eles, fundamentalmente, mudar a forma que a cidade vai entrar para a história como a sede de uma COP, não é isso? Guilherme, e aí a gente vê, por exemplo, esse esforço não, né? Essas iniciativas ainda parecem muito marginais, né?
perto do que a gente precisa realmente para ver esse problema deixar de estar nas manchetes e nas preocupações do mundo, né? Porque a gente já levou um puxão de orelha da ONU, de outros países que estão falando que as delegações ainda não estão nem confirmadas, nem com reservas, e então a gente ainda não conseguiu, acho que, indicar aqui nenhuma solução que pareça algo de fato sustentável e que vai mudar o quadro que a gente tem hoje, que é um quadro de crise para a realização e para a logística da COP. Eu tenho conversado com muitas pessoas de Belém, paraenses, que estão envergonhados com o que está acontecendo lá, e eu acho que é realmente um motivo de vergonha, porque é compreensível, por um lado, que os moradores queiram aproveitar o fato para ganhar um dinheirinho a mais, para fazer um extra ali. Agora, é uma falta de noção completa de civilidade e da importância do evento para o futuro do planeta, o que estão fazendo, querer lucrar dessa maneira absurda, injusta e inviabilizando a participação de muita gente. Porque o que está acontecendo, né, Bia, é que várias pessoas que teriam que fazer parte dessa conversa não vão à COP, não vão poder ir à COP porque não vão ter dinheiro para ir à COP. Então, quando os moradores de Belém entram nessa coisa de ganhar 50, 100, 150, 200 mil reais com hospedagem durante os dias da COP, eles estão inviabilizando que ONGs da África, que pessoas que estão sendo atingidas em outros países da América Latina, países pobres da América Latina, estão sendo atingidos pelas ações climáticas, delegações de países pobres estão viabilizando que essas pessoas participem. É uma coisa muito injusta. Entender, é uma falta de compreensão de entender a importância desse evento, né? É uma coisa que vai ficar ruim para a imagem de Belém, né? A imagem histórica de Belém, né? Em vez de a cidade se orgulhar de que abriu as portas de uma maneira generosa para a conferência sobre o assunto mais importante que há no mundo hoje, para o futuro do mundo, não. As pessoas estão preocupadas em ter o máximo de lucro, capitalismo na veia mesmo, o máximo de lucro, doa quem doer. Eu acho lamentável no que cabe aqui no meu quinhão como brasileiro, eu fico muito triste de ver isso. Mas, enfim, não vamos terminar no bad mood aqui, vamos torcer para que daqui até novembro as pessoas se conscientizem, os governos encontrem alguma solução e a gente consiga ter uma COP, como a Isabela Teixeira falou aqui outro dia com a gente, né, no Matinal de Sustentabilidade, com o maior número possível de pessoas participando dessa conversa fundamental para os dias de hoje. Acabamos, Biabula. Amanhã tem mais, não é não? Amanhã tem mais. Vamos lá. Até amanhã. Até amanhã, pessoal.